Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Estamos de volta para mais uma vez ler e compreender um pouco da Palavra de Deus. Continuamos a nossa sequência do estudo do primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, nesse nosso terceiro programa juntos. Eu quero hoje enfatizar a terceira parte daquela genealogia que estamos estudando. Hoje veremos os versículos 12 a 17. Então abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 1 e vamos ler juntos o texto de Mateus 1 a partir do versículo 12. Diz assim o texto da Palavra de Deus: Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim. Eliaquim gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. É interessante, e nós vamos começar justamente pelo finalzinho, para retomar a nossa leitura e o nosso estudo aqui. No finalzinho do nosso texto, versículo 17, marca que Mateus registra as gerações 14, 14, 14. Ele segmenta 3 partes de 14, como nós já vimos. Hoje, justamente, nós estamos na terceira parte, segundo Barclay, que enxergou aquele mote espiritual. Aqui, Mateus registra que o homem recupera a sua grandeza. Mas o fato é que Mateus registrou 3 partes de 14 de uma maneira simétrica. É certo pensarmos que Mateus fez um ajuste do seu material. Ele fez um relato não pleno, né? Ele não registrou todos os nomes, certamente, mas ele registrou aqueles nomes mais importantes. Essa era uma outra forma que era marcante naquela época. Isso não tira do caráter histórico e do caráter verídico deste relato. Apenas registra o modo como Mateus fez o registro dessa genealogia para marcar justamente 14, 14, 14 e separar esses três momentos da história de Israel e, como nós vimos, representam 3 momentos da história da própria humanidade. Aqui, o homem recupera a sua grandeza. Aqui nós vemos o relato de um momento em que Deus restaura a sorte de Israel, em que Deus realmente restaura a história da própria humanidade. Nós vemos no versículo 12 que Mateus retoma as gerações marcando a volta do exílio. Aqui começa a restauração do povo. Depois dos 70 anos que Israel passou na terra de Babilônia, Deus permitiu a sua restauração pela mão do imperador Ciro. O rei Ciro permitiu que o povo voltasse do exílio. E aqui nós vemos que o texto retoma as gerações. Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel. Zorobabel é um homem que marcou bastante a restauração do povo, agora já de volta à terra de Judá, à terra de Israel. E esses nomes aqui, um a um, vão mostrando os homens que foram formando novamente a nação. Poucas pessoas voltaram à nação de Israel naquele tempo. Era preciso reconstruir tudo. Se você tiver oportunidade, você pode conferir lá nos livros de Esdras e Neemias esses momentos que marcaram a restauração do povo na terra de Israel. O templo foi reconstruído, a cidade de Jerusalém foi reconstruída. Pouco a pouco, a identidade de Israel como povo foi sendo retomada.
Mas mais que isso, o que nós vemos e é possível enxergar é que pouco a pouco Deus foi restaurando as famílias de Israel para preparar o caminho para o auge, que seria não só o auge de Israel, meus caros ouvintes, mas seria o auge, o momento áureo, o momento máximo da própria humanidade, o nascimento de Jesus. Tudo que Deus fez e que Mateus registra aqui de forma tão simples a nós pode parecer, foi para que esse momento chegasse. O plano de Deus era fazer nascer da própria nação de Israel o Messias. E é isso que Mateus está tentando mostrar para os judeus. Jesus é o Messias prometido. Nós vamos ver, logo mais quando estudarmos a segunda metade do capítulo 1, que Mateus faz questão de mostrar que Jesus era o cumprimento das promessas de Deus, que Jesus era o cumprimento daquilo que Deus havia profetizado. Os profetas trouxeram essa mensagem, essas promessas desde o Velho Testamento, e agora Jesus seria o cumprimento disso. E esses nomes que aparecem aqui, essas novas gerações, chegam a um momento que é especial. Veja então no versículo 16, depois dessa imensa lista de nomes que talvez eu e você realmente não conheçamos, mas veja que versículo 16 marca o seguinte: Jacó gerou a José, marido de Maria. Olha que interessante, novamente o nome de uma mulher aparece. É Maria. Maria foi a mãe de Jesus, a mãe biológica de Jesus. Nós temos algumas coisas importantes que precisamos perceber aqui no texto. Primeiro, o fato de que José era descendente direto de Abraão. O que Mateus registrou é justamente para frisar, para dar importância ao fato de que José era descendente direto de Davi, que era descendente direto de Abraão. Então, José, o pai de Jesus, foi descendente de Davi. A linhagem é traçada aqui para que se tivesse certeza que a linhagem de Jesus era a linhagem real. Nós vemos que no Velho Testamento havia a promessa de que não haveria falta de um rei para Davi. Essa era uma referência ao Messias. Nós vemos que Jesus muitas vezes é chamado Jesus, filho de Davi. Essa era a linhagem real. Jesus era descendente direto de Davi. Nós vemos isso registrado aqui. Mas é interessante também que no versículo 16 nós lemos o seguinte: Jacó gerou a José, marido de Maria. José, meus caros, como nós veremos, não foi pai biológico de Jesus. A paternidade aqui é atribuída a José, algo que também era comum lá em Israel, mas ele não foi descendente físico, né? Nós veremos que essa é uma das marcas iniciais e o primeiro grande milagre acerca de Jesus. Jesus foi filho, fisicamente falando, de Maria, filho biológico de Maria, mas ele não foi filho biológico de José. Acerca disso nós vamos falar quando estivermos nos debruçando sobre a segunda parte do capítulo 1. Mas o fato é que o versículo 16 marca então a geração que chega em Jesus. Gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Jesus então veio de Maria, filho de José, pelo registro aqui, pelo relato, né? Ou seja, José deu o nome de sua família. Jesus era descendente direto, então, dos pais da nação. Aqui, Mateus cumpre o propósito de demonstrar que a linhagem de Jesus era uma linhagem real. Mais que isso, o que nós vemos aqui é que Mateus registra o caminho que Deus abre para a restauração do povo de Israel, para a restauração da sorte de Israel. Porque o finalzinho do versículo 16 diz: Jesus, que se chama o Cristo, Jesus, o Messias. E acerca justamente do caráter especial de Jesus, nós vamos falar no nosso próximo encontro, no nosso próximo programa. E até lá, que Deus te abençoe.
Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.